Esta é a terceira aula da boneca Grace Marie. Se você quer se sentir valorizada, admirada e respeitada pelos seus trabalhos, participe do programa Como Dominar a Arte de Fazer Bonecas de Pano Partindo do Zero. Estamos confeccionando esta bonequinha em algumas lives que estão gravadas no YouTube. Ela se chama Grace Marie. Já fizemos a sua calcinha e o seu vestidinho nas outras aulas e o corpinho também. Hoje vamos fazer o aventalzinho e a touquinha. Meu nome é Cristiane Luz e estarei junto a vocês nessa jornada. Primeiramente, você terá que obter esses moldes que são gratuitos e procurar quais são as partes do aventalzinho. Nós costumamos fazer de dois tecidos. O aventalzinho no tecido estampado, o vestidinho num tecidinho liso e a touquinha no tecido estampado do lado de fora e liso aqui do lado de dentro. Isso pode mudar, você faça como você se sentir melhor, tá bom? Então, nós tínhamos escolhido aquele tecidinho liso para fazer o vestidinho e agora escolhemos um tecidinho estampado para a gente fazer a parte do aventalzinho. Como você vai fazer? Primeiramente, você vai recortar os moldes, conforme eu disse, e vai posicioná-los no seu tecido. Olha, você posicione cada uma das peças que eu enviei a vocês, né? O avental 2 vezes, então o tecido deverá ser duplo, porque temos o avental partezinha da frente e das costas. Temos a frente do avental também 2 vezes e as 2 partezinhas das costas. Esta aqui é uma aba que nós vamos utilizar para fazer um babadinho aqui nessa parte do aventalzinho, tá bom? Então, como que você deve recortar? Você deve recortar com meio centímetro toda a volta do avental e de cada uma das peças. Após recortado, o que você vai ter? As 2 abinhas para fazer o franzido no aventalzinho, a parte da frente do avental e as 2 partes do avental de trás. A de trás fica aberta, tá? Então, vai ter essa e mais uma dessa. E as 2 partes do aventalzinho, da sainha do avental. A touquinha, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai posicionar no seu tecido aonde ele estiver dobrado, tá vendo, ó? Então, você vai lá, coloca o tecidinho dobrado e dobre novamente para ficar de um tamanho que a sua touquinha tenha aqui um espaço para costura, tá? Aí, você recorta e abrindo aqui, você terá a sua touquinha. O que você faz? Faz uma vez com o tecido estampado e outra vez com o tecidinho liso, que é para fazer ela dupla, né? A parte de baixo e a parte de cima. Bom, então, como você vai fazer? Você vai pegar a sua blusinha do avental, a parte da frente, de lado direito, vai colocar do lado direito com direito a parte de trás. A parte vertical fica aqui no centro, tá? A parte inclinada, ela coincide, né, com a parte inclinada da blusinha. Vai fixar com um alfinetinho, só para não correr, né, a costura na hora que você estiver passando na máquina. E você vai passar, costurar essa parte do ombro e essa parte do ombro e essa. A gente vai fazer ela dupla, tá bom? O que a gente vai fazer com a saia do avental? A gente vai passar 2 linhas bem folgadas com um ponto bem largo, que é pra gente fazer o franzido dessa saia. Então, como seria? Você vai pegar o seu ponto número 5, por exemplo, e vai passar nessa distância aqui, mais ou menos, ó. A linha de franzido. Aí, você vai voltar, não arremata nas pontas, tá? E vai passar também
assim um pouquinho distante dela, tá? Não precisa começar aqui no comecinho, pode dar a distância de um dedo mais ou menos, aqui e aqui, e fazer o franzido para essas duas peças. Tendo costurado a parte dos ombros, a gente, ó, arrematadinho, tá vendo? As duas costuras. Então, você abre assim as costuras com a unha ou passa uma ponta da tesoura e coloca direito com direito. Então, as partes assim de trás você une direitinho, coloca um alfinete, na outra extremidade também, você une as partes, coloca um alfinete, porque nós vamos costurar de maneira que começamos aqui, ó, nessa parte das costas, para aqui, faz todo o contorno do decote e continua na outra parte, parando nesse ponto, tá? Bom, tendo costurado toda a sua peça, você vai nesses dois pontos aqui onde você virou a direção, você vai fazer um picote assim, ó, na diagonal, tá vendo? Vai tirar o tecido na diagonal para que ele não atrapalhe na hora que você virar. E vai picotar todo esse decote para que ele também não repuxe na hora que você virar esse tecido, tá bom? Agora, você vai virar pro lado direito. Essa partezinha aqui, ó, você pode acertar ou com palito ou com a ponta da tesoura para que ela fique bem certinha. Essa costura você vai ajeitar com a mão para que ela fique bem aqui na beiradinha e vai colocar alguns alfinetes, tá vendo? Dos dois lados. Você ajeita do outro lado também, coloca a sua tesoura, assim, ajeitando. E coloca o alfinete, tá? O alfinete é para quê? É para que você vai passar uma linhazinha aqui dando um pespontezinho, não saia do lugar, né? Para que você consiga pegar bem na beiradinha. Faça essa viradinha aqui com cuidado, né? Vira tudo, ó, o decote, acerta bem a costura para que ele fique bem certinho. E vai colocando alfinete para que essa costura fique toda bem na beiradinha, tá bom? Bom, colocando isso daqui tudo na beiradinha, você vai dar uma olhada em qual dos dois lados você gosta mais para deixar que seja a sua frente da blusinha, do avental, né? É a frente e o avesso. Olha, esse aqui ficou com a estampa bem certinha, né? E esse também. Aí você escolhe qual que você prefere, tá vendo? Qual que você gostou mais. Eu gostei mais desse lado aqui, que ficou bem simétrico, então eu vou colocar desse lado. Bom, aí você vai costurar na sua máquina o mais próximo possível aqui da beiradinha. Você possa controlar a sua costura, porque se você deixar ponto muito largo, ele corre e você acaba não conseguindo controlar. Então, se você deixar ele menorzinho, o ponto, você consegue fazer uma curva mais bonita. Vai tirando os alfinetes, né? Assim. E vem costurando até o final. Vai tirando aí os alfinetes. Quando chegar aqui na ponta, você faz o processo. Deixa a agulha, levanta o pezinho, vira, né, a peça e continua costurando. Dá o retrocesso aqui no finalzinho e pronto. Já está terminada a sua peça. Meninas, eu queria falar com vocês a respeito desses bonequinhos, que nós estamos com todas as aulas já no YouTube e a gente está com um pequeno concurso. Quem mandar a foto dele pronto, quem fizer e nos mandar a foto, vai ganhar o e-book, né, da Harmonia das Cores. É um guia completo para você saber utilizar os tecidos da maneira mais
harmoniosa possível para que seus trabalhos fiquem bonitos. Lá eu ensino quais são as cores que você pode combinar, eu ensino a textura dos tecidos e como que você pode fazer com as estampas. Caso vocês tenham interesse de comemorar com a gente a sua vitória de ter feito um bonequinho, né? Você manda pra gente a foto lá no suporte da boneca de trapo. Quem quiser se interessar, entra no grupo de WhatsApp, pega o número ali do suporte e manda pra gente esse tecido. Vocês podem falar comigo pelo Instagram, por qualquer, aqui pela aula também, e pelo WhatsApp, pelo suporte, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Partindo disso, agora a gente vai passar um franzido nessas duas peças aqui, ó. Então, você vai dobrá-las ao meio, no sentido do comprimento, né? Dessa maneira. E também vai colocar os alfinetes e passar um franzido em toda essa junção aqui da dobra, tá bom? Então, você passa o franzidinho, você pode passar 2 linhas ou uma. Eu costumo passar 2, porque quando a peça é assim um pouquinho maior, não é tão pequenininha, a linha quando é feita com simples, né, só uma costura, ela pode arrebentar na hora que você estiver franzindo. Então, eu costumo passar duas costuras de franzido na máquina número 5 para poder franzir tranquilamente sem correr o risco dela arrebentar, tá? Bom, meninas, vocês sabem que é mais fácil quando a gente passa um franzido, a gente puxar do lado avesso esse franzido. Então, eu sempre passo, quando a peça é igual assim, e deixo um alfinetinho marcando o lado que eu passei a costura. Então, passei 2 costuras aqui do lado onde une, né, os tecidos, tá vendo? 2 costuras de franzido e vou fazer isso pela parte de baixo dele. Eu vou franzir pela parte de baixo até quando? Até dar esse tamanho aqui, ó, pra gente costurar nessa peça, tá bom? Então, ó, meu alfinete tá do lado aqui de cima, então significa que eu tenho que puxar aqui embaixo. Aí, você pega as 2 linhas que sobram, aqui, ó, tá vendo? Pegue as 2 da parte de cima aqui, contrária, né, àquela que você passou, e vai puxando e franzindo, tá vendo? Se você passa uma linha simples aqui, corre o risco dela arrebentar. Quando são 2, elas ficam mais fortes, mais resistentes, né? E você consegue puxar com mais tranquilidade, tá? Até quando você vai puxar? Ó, eu costumo puxar um pouco de um lado e um pouco do outro para não correr o risco de perder essa costura que você fez, esse franzido. Então, a gente puxa um pouquinho de cada lado, ó, tá vendo? Até o momento que fique mais ou menos do tamanho dessa peça, tá? Então, puxa aqui mais um pouquinho do outro lado. Tenta deixar uniforme esse franzido, ou seja, a peça toda franzida do mesmo modo, ó. Você vai distribuindo assim o franzido, tá? Para não ficar muito franzido de um lado e sem franzido nenhum do outro. Essa parte que fica mais próxima da extremidade não precisa ficar tão franzida, tá bom? Porque vai ter a costura, né? Que a gente vai passar, então ela não precisa ficar muito franzida. É mais daqui mesmo para lá. Vamos ver se esse tamanho de franzido já foi o suficiente, ó. Muito bem. O que você faz agora? Une essa parte de baixo com essa parte aqui da sua peça, do lado direito que você quer, direito com direito. Essa parte de cima não tem problema, né? Qual que vai ser o direito, qual que não vai ser, porque ela é igual. Ó, une dessa maneira. E une a outra extremidade também, ó. Desse outro lado aqui, aqui é a parte da frente, tá vendo? Você une para poder passar uma costura em que ela fique na mesma direção aqui, quando aberta, tá? Bom, colocou aqui, belezinha, ó. Deu certo o tamanho? Se você achar que precisa puxar um pouquinho mais, você puxa até que o tamanho fique certinho com a parte de baixo, tá? Ó, que fique retinho.
Tá vendo como ficou bom? Ficou retinho? Então, se você achar que tem que mexer no seu franzido ainda, deixar mais uniformezinho, pode deixar. Mas eu acho que ficou excelente, ó. Já coloca uns alfinetinhos aqui, porque você vai ter que costurar, né, essa peça. E essa peça, ela vai ficar exposta, né? Quando você costurar, ela não vai ficar igual aqui, né? Que você não vê. Então, você tem que costurar e fazer um acabamento. Pode ser um zigue-zague, se você não estiver costurando na overlock, igual eu não estou costurando na overlock, né? Então, eu faço, além da costura que eu vou passar, eu faço um zigue-zague aqui para dar um arremate e não ficar desfiando assim. Agora, ó, a gente vai passar uma costura reta para segurar tudo isso e também a gente vai passar o zigue-zague, tá bom? Então, vamos lá, ó. Fica cheio de linha. Então, você vai acertar aqui a sua máquina. Começa já dando um retrocesso, né? E vem passando com uma distância de mais ou menos meio centímetro da borda, tá bom? Vamos tirando isso, tira com cuidado para você não pegar o seu dedo. E vem costurando até o final. Dá um novo retrocesso. E já vira fazendo, ó, vê se costurou certinho, se não ficou nada aqui sem a costura. E já dá, volta fazendo um zigue-zague para dar o acabamento, tá vendo? Ó. Fiz grande para vocês poderem ver como fica, né, o zigue-zague aqui, ó. Ele pega toda a peça. E agora a gente vai tirar essas linhas que estão sobrando. Como que você faz? Continua puxando aquelas duas linhas que você puxou para franzir, ó. Que ela vai... Se você não passou a costura em cima, ó, ela sai inteira, tá vendo? Ó, já saiu. Aí, você vem do lado direito, essa aqui também sai todinha. Todas elas já saem. Essas que eu falo, é essas do franzido, tá bom? Ó, ela sai toda. Olha como fica bonitinho. Faz a mesma coisa pro outro lado. Aí, a gente corta, né, essas linhas que estão a mais e faz a mesma coisa do outro lado. Antes, você ajeita bem assim com a mão, se você quiser alfinetar, abre bem a costura, ó, vai abrindo, e já passa um pontozinho aqui também, porque daí ela já segura esse babadinho viradinho assim pra fora, tá? Então, vai lá no seu ponto de reta, num ponto que não precisa ser muito pequenininho e passo mais na beiradinha aqui que você conseguir, tá bom? Vai passando com cuidado, vai abrindo assim com a mão a costura, né? Pra ficar já bem acabadinha. Ó. E aí, você vai abrindo e vai fazer a mesma coisa pro outro lado, tá? Aí, você passando a sua reta, na hora que você virar, ó, já tá acabado, já tá certinho. Faz a mesma coisa pro outro lado, tá? Bom, tendo costurado dos dois lados, ó, você tem a peça da sua frente e das costas do aventalzinho, tá bom? O que a gente vai fazer agora com essa parte aqui de baixo? Primeiro, a gente vai ter que pregar uma rendazinha a volta toda desta maneira, ó.
você vem com a renda, vai dar a volta aqui, né? Na hora da volta, você tem que fazer umas pequenas você tem que dobrar um pouquinho. Quer ver? Deixa eu mostrar como. Então, você vem, já vamos pregar com um zigue-zague, porque ela já vai dar o acabamento aqui na peça, tá? Então, você vem andando. Essa renda tá dobrada aqui. Vou tirar essa parte aqui, porque ela tá dobrada. Vai ficar feia. Vamos começar daqui, ó. Então, você coloca a sua renda assim, posiciona ela, né? Com um alfinetinho e vem descendo. Aí, você vem descendo. Procure deixá-la mais ou menos aqui, ó, no meio da renda, que é onde a gente vai passar o zigue-zague, tá? Aí, já resolve a peça e já prega a rendinha também nesse zigue-zague. Então, ó, você vem fazendo assim. E aqui você remonta assim, uma florzinha na outra, tá vendo, ó? Você vai remontando para que ela possa dar a curva e não falte renda nesse ponto aqui, senão ela fica repuxada, tá? Então, você vai remontando, ó, 1, 2 vezes. Vai passando aqui também. Dessa maneira, não ficou bom, vamos de novo. Ó, você dobra, é bom pôr de assim, porque assim ela não sai do lugar, tá? E aqui você dobra de novo para dar a viradinha aqui, a curvinha aqui. Ela faz uma curva, né, no avental. Então, você dobra novamente. E já segura com o alfinetinho para ela não sair do lugar, tá? Porque ela dobradinha assim, ela tem a tendência de esticar, né, de voltar no... Ó, e vai passando o alfinete toda a volta, tá? Quando você chegar ali no outro ponto de curva, você procura dobrar ao contrário do que você dobrou aqui. Se você dobrou pra cá, ali você dobra pra lá, porque daí ela fica bem simétrica, tá? Então, ó, vem colocando e alfinetando. Quem preferir alinhavar, essa é uma hora boa também, né, de alinhavar, porque você já sabe, já garante que a sua peça vai ficar exatamente onde você quer, né? O alfinete, ele ajuda bem, mas ele não... Ele é mais espaçado, né, do que o alinhavo. Arruma aí sua renda se ela tiver algum problema. A minha tá com uma pétalazinha da rosa dobrando, então já vou pôr até um alfinetinho aqui, ó, pra segurar ela certinha. Então, ó, aqui você dobrou pra fora, né, pro lado de cá, aqui você vai dobrar ao contrário. Então, ó, tá vendo como fica? Ela vem por cima aqui, a dobrinha, né? Lá era uma em cima a de cá em cima da de lá, agora é a de lá em cima da de cá. Tudo é experiência, tudo é prática. E tudo é vontade, né? Se você tem vontade de fazer, você tem que fazer até conseguir. Porque é assim que a gente vai, que a gente consegue chegar nos nossos objetivos, não é verdade? Ó, tá vendo como é que ficou? Agora, você vai passar um zigue-zague, começando aqui e dando toda a volta, pegando essa parte de baixo aqui, para já dar o acabamento. Então, agora, ó, passa o zigue-zague, cuidando bem para que a parte de baixo também seja pega, né, pelo zigue-zague para dar o acabamento. Vai devagarzinho, vai tirando os alfinetes e passando o zigue-zague, sempre olhando se a peça do avental, a parte da frente, está passando aí pela sua costura. A costura está passando na peça, tá? Tira todos os alfinetes, dá um retrocesso, dá uma verificada se você passou em toda a peça mesmo o zigue-zague, né? E pronto, está pronta a sua peça. Agora, o que nós vamos fazer?
já tínhamos passado o zigue-zague, você vem pelo lado avesso, né? Porque nós passamos pelo lado direito, vai franzindo até que chegue no ponto exato da costura com a parte da blusinha, tá? Puxa dos dois lados, não vai esquecer. Então, ó, a blusinha a gente pode colocar a primeira parte da frente, verifica se o tamanho já está certinho, virando sempre direito com direito, né? E você vai fixar nas duas extremidades. Pode deixar passar um pouquinho aqui a renda, tá? Pode passar um pouquinho da parte da blusinha, fica bonitinho, não tem problema. Fixa numa extremidade. Aí você vai lá, fixa na outra extremidade também, deixando passar um pedacinho da renda. E verifica daí, põe os alfinetinhos e verifica daí se já está no tamanho certo ou se você vai precisar fazer algum ajuste no franzido, tá? Se você precisar fazer algum ajuste, você volta, dá uma puxadinha, né? Até ficar do tamanho certinho da parte de cima. Ajusta certinho, distribui aí o franzido, fixa com alfinetes e vamos costurar dessa maneira. A gente vai costurar numa linha reta e também a gente vai fazer o acabamento, né, meninas? Com o zigue-zague, a reta e daí um zigue-zague para dar o acabamento. Chegando na máquina, você vai passar, verifica depois se tá tudo certinho dos dois lados, se você não deixou de pegar nenhum pedacinho do tecido, tá? Puxa, continua puxando aonde você franziu aquela linha que ela sai inteira, ó. Inclusive da parte da frente, tá bom? Ó que belezinha que fica. Então, aí a gente vai ter que fazer a parte de trás. Você tem que unir essa parte, ó, para que quando você pôr a parte da sainha, ela fique bem certinha, bem unida. Então, você coloca aqui um alfinetinho para unir um pouquinho sobreposta a outra, tá bom? E faz a mesma coisa. Muito bem, tudo costurado, deixamos aqui a volta toda costurada com a abertura. Vamos dar uma verificada se tá tudo costuradinho do outro lado, tá certinho. Então, pela abertura agora, a gente faz a vira do tecido, né? Vamos virar o tecido bem certinho. Ó, aqui é fácil porque a abertura é grande, né? Aí você abre assim o tecido, ó, pra que a costura fique aberta, tá bom? Se você quiser colocar algum objeto, algum pauzinho, uma ponta da tesoura para ajudar a deixar em ordem a costura, porque tem que ficar bem próxima aqui da borda, tá? Vai ajeitando com a mão a volta toda e deixando ela toda certinha, bem próxima da borda, tá bom? A volta toda. Pronto. Tá muito bom. Aí você vai, na parte da abertura, dobrar, né, para dentro, esse excesso de pano que fica para fora de tecido. Acerta bem bonitinho com a mão, como se fosse a costura, né, que continua aqui. Você coloca, tá vendo, ó, fica bem bonitinho, ó. Aí, do lado direito, a gente vai passar um pesponto a volta toda. Então, você coloca um alfinetinho aqui para segurar a abertura direitinho. Na hora que você pespontar, você já vai ter, na volta toda, essa costura acertadinha. Verifica se tem algum lugar que ficou precisando de ajeitar mais, que não ficou muito redondinho, né? E já vai colocando alfinete em toda a volta, ou alinhava, para que você consiga passar um pespontinho. Nessa boneca, ó, a gente deixou aqui 4 centímetros para passar o elástico depois na touca. E aqui também, ó, esses 4 centímetros eu acho que ficou bom. Agora, vamos passar o pesponto. Então, depois que você passou esse pesponto do lado direito, a volta toda, nós vamos agora fixar o elástico. É um elástico de 0,7 milímetros e a gente vai passá-lo a volta toda.
na distância de 4 centímetros. Lembra que a gente viu lá na boneca a distância da touquinha? 4 centímetros. Então, você coloca o seu elástico a 4 centímetros e, inicialmente, você dá uns pontinhos com a sua reta, com a costura reta para ele segurar. E você verifica aqui, ó, até aonde que ele vai na sua máquina, tá vendo? Normalmente tem umas ranhuras aí na máquina que você pode usar. E você vai empurrando com a mão e passando o zigue-zague durante toda a volta, tá? Puxa bem o elástico, vai ajudando com as mãos, tá vendo? E vai passando devagarzinho, que é marcado aqui na nossa máquina. No meu, pelo menos, tem uns risquinhos aqui, tá? Então, eu vou colocando lá essa beiradinha aqui e vou com essa mão esticando e com essa mão ajudando a franzir, para que você consiga dar um franzido melhor. Chega aqui embaixo, ó, aonde você começou, tá vendo? Você pode voltar para sua costura reta e dar um retrocessozinho para segurar o elástico, assim ele não corre o risco de sair da costura, porque às vezes o zigue-zague pega de um lado e de outro do elástico e não chega a fixar ele. Tira todas as linhinhas, ó, e você já tem a sua touquinha.